O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: "Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado?" Jesus respondeu-lhes: "Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus e pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães." E Jesus acrescentou: "O Filho do Homem é Senhor também do sábado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. A leitura nos oferecida no primeiro dos textos é da carta de Paulo aos Colossenses. Todos nós sabemos que, basicamente, o Novo Testamento é fruto da recepção, do encontro e da paixão deste apóstolo, que vai de perseguidor a perseguido, entrega a sua vida por conta do Evangelho, a respeito do qual ele mesmo diz, no final desta primeira leitura, ter sido constituído ministro, um vaso de barro, na consciência da própria fragilidade, já que encontrou em Cristo a maior riqueza da sua existência. Estamos na carta de Paulo aos Colossenses, um texto que impressiona pelo fato de não ser de uma autêntica autoria do apóstolo Paulo. Não se trata, diferentemente da carta aos Romanos, ou da carta aos Filipenses, ou da carta aos Coríntios, de um texto escrito de próprio punho pelo próprio apóstolo, mas de alguém que, profundamente inspirado e marcado por este homem, que é ministro e também apaixonado por Jesus Cristo, se arrisca a escrever algo que pudesse traduzir o seu ensinamento ao povo de Colossa, uma cidade que estava experimentando um grande desafio de abandonar a profunda simplicidade do Evangelho em nome de doutrinas mais abstratas e grandiosas, grandes elucubrações do pensamento. E aqui já aparece um primeiro alerta para a vida de cada um de nós. Todo o excesso dá sempre testemunha da falta. Quando nós não nos comunicamos com as nossas próprias faltas, quando nós não respiramos a simplicidade, perdemos a capacidade de desfrutar o acaso, é sempre necessário mais prazer, mais compra, mais história, mais invenção, mais excesso, porque todo excesso é sempre testemunha de uma falta. E é sobre isso que fala esta primeira leitura, desta falta de compreender que o Evangelho de Cristo é uma coisa tão simples, tão acessível, tão próxima, e por isso mesmo, sem serem necessárias grandes narrativas e filosofias, é algo que é capaz de transformar profundamente a nossa vida. O apóstolo Paulo vê a si mesmo como um ministro que dá a conhecer a salvação que é entendida nesta primeira leitura, e a isso vamos nos ater. Como aproximar-se de Deus, como permanecer fundado na fé e como não desviar-se da esperança. Aproximar-se daquele Deus que nos reconciliou em Cristo. É muito bonito poder pensar a fé como proximidade, porque aí deixa de ser um Deus que é barbudo, que fica vigiando a nossa felicidade, que é, de alguma forma, um guardião da nossa vida, no sentido punitivo, mas como alguém que é próximo, como íntimo, como um tu. Aquele que está diante de nós com o seu cuidado e diante de quem também nós nos colocamos, porque a luz de Deus nos esclarece. Precisamos nos aproximar de Deus para que Ele nos diga quem Ele é e todo o amor que tem para conosco, e para que Ele também, com a sua luz, possa nos arrancar das trevas em que nós nos encontramos, das nossas trevas, das nossas máscaras, das nossas sombras. Por isso o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, diz que nós nos aproximamos de Deus através de Jesus Cristo. E esta aproximação tem um nome de reconciliação,
que é uma expressão muito utilizada nos textos do apóstolo Paulo. E esta reconciliação se dá pela morte que Cristo sofreu no corpo. E aqui nós não podemos estar distraídos, porque o apóstolo diz que antes nós éramos estrangeiros. E fica fácil nós entendermos. O estrangeiro é aquele que está fora da sua pátria, é aquele que está num lugar que não é seu. Antes nós éramos inimigos de Deus por conta do pecado. Mediante a salvação em Jesus Cristo, a gente ganha uma pátria, quer dizer, podemos estar tranquilos e passamos a ser amigos de Deus. É preciso traduzir isso num sentimento. Depois de um dia de cansaço, ou de uma viagem, ou quando a gente é forçado a ir para a casa daquela cunhada que a gente não gosta, mas já que é aniversário, nós vamos ter que suportá-la. A gente chega em casa e diz, que alegria poder voltar em casa. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Que antes nós éramos estrangeiros, antes nós éramos inimigos, mas agora nós estamos em paz com Deus. E tudo isso se deu na salvação trazida em Jesus Cristo, que nos fez ter pátria e termos amizade com Deus. Quer dizer, a cruz de Jesus nos traz essa paz. Ele vai repetir isso na carta aos Efésios. Do que era dividido fez um só. O Cristo quis reconciliar em si mesmo aqueles que eram divididos, de modo que não há mais diferença entre judeu ou grego. Todos nós somos feitos um no Senhor. Então é preciso deixar-se aproximar por Deus, alcançar por Ele, deixar que nele a gente tenha um pouco mais de quietude a essa sensação de nós não cabermos em um lugar, em um emprego, em um relacionamento, em um sonho, em uma expectativa. Porque nós nascemos para caber em Deus. E é nele que o nosso coração está em paz e encontra a sua verdadeira terra. É ele quem nos reconcilia. É bonita essa palavra, né? Reconciliar, dar de novo ao conselho, né? É ele que nos faz nos encontrarmos com a gente mesmo, uns com os outros e com Deus. Aproximar-se dele. Em segundo, o apóstolo diz que nós temos que permanecer firmes na fé, inabaláveis. A fé tem que ser o fundamento da nossa existência. Assim como uma casa, para estar bem construída, precisa de um alicerce, porque senão ela desaba. É preciso que em nossa vida haja a fé. A fé tem que ser o alicerce. Os seus projetos. Eu quero me relacionar com alguém. Eu quero comprar alguma coisa. Eu quero ousar uma novidade. É preciso que o fundamento, que o ponto de partida seja a fé, porque a fé há de nos dar a garantia para permanecer. E se nós escolhemos nos apoiar em outras coisas, como diz Jesus, nós nos encontramos em grande sofrimento. Somos como homens e mulheres insensatos que construímos a nossa casa sobre a areia. Então, uma casa, um relacionamento tem que estar construído sobre esse fundamento sólido que é a fé. Temos que colocar a fé. É o que diz o apóstolo Paulo. E ele diz que não podemos nos desviar, nos afastar da esperança. A esperança que é dada pelo quê? É dada pelo Evangelho que nós acabamos de ouvir. O Evangelho é esta boa notícia que Cristo nos traz, aquilo diante do qual todos os dias nós temos que nos arriscar. Gosto muito de uma expressão de Dom Valmor, a escuta amorosa do Evangelho, todos os dias. Meditar a palavra de Deus, ter tempo para rezar, deixar-se encontrar por Deus, porque é na escuta deste Evangelho que nós não nos desviaremos da esperança. Não é horrível perder a rota, sobretudo quando nós estamos atrasados, termos planejado para ir para um lugar e quando a gente assusta, estamos indo numa direção diferente? Então, para não perder a rota da nossa vida, nós temos que escutar o Evangelho, porque quem escuta o Evangelho encontra uma esperança que não decepciona. O apóstolo Paulo vai dizer isso na carta aos Romanos. Nós somos salvos na esperança. A esperança não pode decepcionar, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Eu costumo dizer que a esperança é a mais cristã das virtudes, porque é possível encontrar em outras experiências religiosas uma certa crença ou uma fé. É possível, mesmo sem crer claramente em Jesus Cristo, viver caridade e amor, mas ter uma esperança de que a vida humana não é uma aventura em direção ao túmulo, de que todos nós nos encaminhamos para uma existência que está escondida em Cristo,
de que assim como ele ressuscitou, nós iremos ressuscitar, de que Jesus deu jeito para tudo que existe neste mundo, inclusive para a morte, já que ele ressuscitou, e se ele ressuscitou, nós não temos mais motivo para nos desesperar e estarmos tristes. Isto só a fé cristã pode nos oferecer. Por isso, costumo dizer que a esperança é a mais cristã de todas as virtudes. Se os gregos a compreendiam como a última de todos os males, não é? Lembremos da caixa de Pandora, aquele mito grego, onde os deuses disseram para uma jovem aquilo que nunca se pode dizer: não abra a caixa. E ela então abre a caixa para ver o que está dentro, e de lá saem todos os males. Fica no fundo a esperança para dizer dessa expectativa, não é muito própria da juventude, que vai dar certo. Todo mundo já disse que não presta, mas você vai só descobrir quando você trouxer para sua casa. Então é isso, né? A esperança é a última que morre, diziam os gregos. Você fica esperando, 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 e aí só se frustra. Expectativas. Para nós cristãos, não. A esperança é capaz de salvar. Por quê? É o que está dizendo o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses. De algum modo, nós esperamos no futuro aquilo que já se concretiza na vida de cada um de nós, porque estamos unidos a Cristo. E porque temos esperança, nós temos que mudar o modo com o qual nós vemos a nossa vida. Portanto, o modo com o qual você trabalha, ama, luta, sofre, tem que ter como lupa, como óculos, como lente, a esperança, na consciência de que não temos motivos para estar tristes, porque a vida já venceu a morte em Cristo Jesus. A esperança fiável, e a partir dela nós podemos enfrentar todos os desafios do nosso presente. É muito bonito, termina dizendo que nós estejamos num ano jubilar da esperança, e cada um de nós foi convocado pelo Papa Francisco a se ver como um peregrino de esperança. Ou seja, nos nossos passos, no nosso cansaço, em nossas ansiedades, temos que nos ver pertencentes a essa esperança. Quer dizer, nós não somos dos nossos equívocos, nós não somos das nossas ansiedades, nós não somos das expectativas que a gente mesmo cria ou que o mundo projeta sobre nós. Nós não estamos à mercê e ao dissabor dos desencontros da nossa existência. Nós pertencemos à esperança e temos que preencher a nossa vida com esperança, porque caminhamos pertencentes a esta esperança que tem nome, é Cristo Jesus. E nós, é claro, é preciso recordar este período de jubileu, o primeiro dia de nossa novena preparatória, a gente reza e não para prestar atenção. Na Salve Rainha nós dizemos: Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa. Salve. Então ela é a espés nostra, ela é a nossa esperança. Temos que olhar para Nossa Senhora da Piedade, ela que toma o filho chagado nos braços, tem diante de si a morte, tem diante de si a angústia, a perda, a dor, mas não se deixa confundir. Ela vive o que diz o apóstolo Paulo: ninguém a desvia, a afasta da esperança. Então ela é a nossa esperança. Contemplemos de modo especial esta imagem da Virgem Maria, deixemos-nos olhar por este seu olhar que nos devolve a paz, que ela nos permita espaço junto ao seu seio. Ela é a nossa esperança. Rezemos como São Bernardo de Claraval. Ele dizia: se em sua vida se levanta a tempestade, olha para a estrela, a esperança, para Nossa Senhora da Piedade. Chama por Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aos céus, onde se encontra a nossa esperança, dirijamos nossas preces. Dai-nos a conhecer, Senhor, a vossa vontade. Dai-nos a conhecer, Senhor, a vossa